Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão sendo abençoados com esse louvor? Vamos louvar mais um pouco? Aleluia, aleluia. Flui aí, já o som está em vocês fluem aí. Glória a Deus. Se buscamos, só se rende, só se rende, vai. Se rende a manifestação, se rende a unção presente nesse lugar. Ei, o Espírito Santo está trabalhando. te adoramos, Deus se manifestará. se clamamos, Deus se manifestará, se buscamos, Deus se manifestará. Deus está esperando você abrir a boca. Deus está esperando você abrir a boca. Se clamamos, Deus se manifestará, se buscamos, Deus se manifestará. Vai, agora. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Yahvé se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Yahvé se manifestará, se manifestará. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Nós te agradecemos, nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu filho Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque ele fez todas as coisas necessárias para que nós fôssemos feitos filhos. Obrigado, Senhor, por saúde divina. Obrigado, Senhor, por suprimento. Obrigado pela paz que excede todo entendimento, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos sentando, louvor, obrigado. Uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso. Top das galáxias. Aleluia, glória a Deus. Quando tá ruim, a gente tá duro, mas quando tá bom, a gente tem que elogiar, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus, porque Ele é bom. Diga comigo, Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus, queridos. Eu queria iniciar hoje agradecendo, não posso esquecer, hoje já falamos no culto das 5, o pastor Jaime e o pessoal do Sara Vida. Vamos ficar de pé, vocês. Queria dar uma salva de palmas a todos vocês, agradecer pela presença de vocês hoje. Vocês são lindas e abençoadas, amém, queridas? Obrigado, queridas. Pode sentar, glória a Deus. Hoje Deus vai fazer muita coisa. Diga assim, é hoje. É hoje. Deus só espera uma manifestação dos filhos. Deus só espera por uma manifestação dos filhos, querido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou querendo começar o culto, mas o fogo está pegando por dentro aqui. A vontade é de pular e cantar mesmo, meu querido. Atrai essa unção sobre a tua vida, querido. Vai ter dias em que você vai precisar manifestar a glória de Deus, mesmo quando todas as coisas não estiverem favoráveis. Amém? Vocês receberam essa folhinha aqui? Amém. Levanta ela aí. Pronto, você está devendo R$100 na igreja. Tem gente que não recebeu. Levanta aí. Olha aí, glória a Deus. Nós vamos trabalhar sobre isso aqui hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. O nome dessa ministração, se eu fosse chamar ela de algum nome, eu queria falar hoje sobre o poder da confissão. Amém, queridos? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente pensa em confessar, né, a gente lembra logo de um sentido pejorativo de quê? De que dizer, eu fiz alguma coisa errada e eu vou ter que me expor aquilo errado que eu fiz, aquilo que eu fiz errado, eu vou ter que expor. Quando a gente fala sobre confissão, a gente tem esse entendimento, não, eu não queria confessar nada não, porque eu tenho vergonha. Não é verdade isso? É um conceito que nós temos hoje de confissão, como se fosse contar algum pecado ou algo errado do que se tivesse feito. Mas na verdade, confissão, o significado é revelação diante de testemunhas.
privadas ou públicas, que alguém faz de um ato censurável que cometeu. Mas entenda, é expor de uma forma externa aquilo que você fez ou crê. Como andam as tuas confissões hoje sobre o que é Deus na tua vida? Será que as pessoas estão cientes do que você crê e do que você pensa e no Deus que você serve? Como é que estão as tuas confissões diante das circunstâncias? Essa semana, acho que foi o pessoal da mídia colocou uma frase que eu falei, que eles diziam assim: olha, as pessoas não precisam medir tua fé, a tua própria vida vai dizer o nível de fé que você vive. E a outra forma de você saber o nível de fé das pessoas é o que é que elas falam. A gente às vezes até tem medo de saudar um irmão, porque uma saudação nossa comum hoje é: como é que você vai? Está tudo bem? Tem pessoas que dá até medo, né? De você perguntar isso, porque quando a pessoa está tudo bem, a pessoa, pai, está não, aí começa. Não, eu não queria saber se eu tenho problemas não, eu só fui ser simpático. Mas tem pessoas que elas são especialistas em negatividade. Nós não vamos falar sobre o poder da confissão, nós não vamos dar ênfase, nem estar querendo falar de confissão positiva, isso não é o que nós cremos. Amém, queridos? Nós cremos no poder da fé e no poder da palavra. Então, quando nós falamos do poder da confissão, nós não queremos fazer uma lavagem cerebral, que mesmo que esteja ruim na sua vida, você dizer que está tudo bem. Não, isso é mentira. Mas o que nós queremos te mostrar é que você tem que trocar a visão, você tem que mudar a forma como você enxerga as coisas. Não do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual. As pessoas vieram me dizer, só para interromper, que eu lembrei agora do nobre Mangabeira que está ali, que foi esse blazer, foi ele que mandou, foi tu que deu ou foi a diretoria da igreja que me deu? Você está tão bonito hoje, Glauber me disse: eu não estou bonito, eu estou arrumado, porque bonito eu sempre sou. Não é, amor? Bonito eu sou, estou arrumado, é diferente. E eu quero agradecer a diretoria porque me deu esse presente, glória a Deus. De vez em quando eu lembro e uso. Ela botou a minha foto no WhatsApp ontem com esse blazer, não foi? Aí eu lembrei e quis usar hoje. Mas voltando para as Escrituras, confissão não é você mentir para o que você está vendo. Confissão é você não olhar com os olhos naturais as coisas e as circunstâncias que te cercam. A confissão de fé, ela não leva em consideração o que você está sentindo, e esse é o grande problema da humanidade, porque ela só consegue retratar aquilo que ela sente, ela não consegue retratar aquilo que está mais além. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Eu falei isso porque da beleza, porque vocês estão tão calados hoje, que eu acho que é a minha beleza que está ofuscando a ministração. Segundo as Escrituras, confissão é uma proclamação como resultado de crer ou não em algo ou em alguma coisa. Quando somos salvos em Cristo e batizados nas águas, por exemplo, estamos confessando publicamente. O sentido de confessar não é mais expressar um pecado, e sim declarar para que o público, que as pessoas que estejam ao teu redor entendam o que você está crendo e quem você está proclamando. Então a tua vida hoje, ela não vai mais proclamar problema, ela não vai mais proclamar derrota nem tristeza, ela vai proclamar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que já fez tudo que era necessário para que você tivesse ampla suficiência. Vocês estão comigo? Amém. Vocês creem comigo? Amém. Vamos mudar a nossa confissão? Amém. Então diga comigo: vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Amém, queridos? Nós vemos várias passagens na Bíblia em que as pessoas dizem: não, vai tudo bem. Amém, queridos? E eu queria começar lendo com vocês João 12, 49. Isso foi Jesus falando. Jesus falou o seguinte: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Então você não vai mais contar a situação econômica do país, você não vai falar mais sobre a eleição do ponto de vista natural, você não vai falar mais sobre os teus problemas, do ponto de vista do que você está sentindo. Você vai falar para os teus problemas o que Deus está te falando.
E você pode perguntar, como é que eu vou saber o que Deus está falando? Duas formas de você conhecer o que Deus está falando: intimidade com Ele, no seu lugar secreto, e diga comigo, a palavra. Você não vai mais falar o que as pessoas falam, você não vai falar mais o que você sente, você vai ter na tua boca a palavra. Diga comigo, eu vou ter comigo a palavra. E quando as circunstâncias chegarem, eu vou falar a palavra. Sabe, queridos, é interessante que muitas vezes, quando nós vemos Jesus sendo tentado, o diabo, ele usou contra Jesus o quê? A palavra. O diabo dizia, está escrito. Mas o que importa não é o que o diabo falou, importa é a resposta de Jesus. Jesus também disse, também está escrito. Então, mesmo que chegue para você algum crente daqueles que adora terrorismo, porque tem crente que só olha, a coisa está ruim, a coisa está preta, e está aqui, ó, Jesus diz, não, irmão, está escrito também, está escrito também. Não deixe que os ladrões de alegria, os ladrões de bênção queiram tirar a tua paz. Use a palavra, use a palavra, amém, queridos? Eu queria ler para vocês, vamos começar com Romanos 10, 9, você vê a importância da confissão. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sabe, queridos, a importância da confissão é tão grande, que para você se tornar filho, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar. É expressar para que o céu veja, a terra veja, e o que está embaixo da terra também veja, que você está crendo e confessando Jesus como Senhor da tua vida. Por isso que a gente fala e faz apelo todo culto. Rapaz, a tua hora é essa. Confessa Jesus como Senhor. Ah, mas eu já tenho Ele no meu coração. Se você não confessou, você ainda não tem. Você pode gostar dEle, ser amigo dEle, mas para que você se torne filho, existe uma necessidade de confessá-lo. A importância de entendermos que o mundo natural, ele funciona de um jeito, mas o mundo espiritual, ele funciona através do que você fala. Você vai lá em Gênesis 1, quando você Deus trabalhando na criação, e você vê Deus falando, e a Bíblia nos escreve dizendo, e Deus falou, e Deus disse, haja luz. Deus não podia estalar o dedo, Deus não podia bater palma, Deus não podia dar 3 pulinhos, mas Ele fez o quê? Falou. E a gente entende que o mundo espiritual vai funcionar quando você começar a botar essa poderosa arma que Deus te deu, que está abaixo do nariz, é a tua boca. O que você tem declarado sobre a tua família, o que você tem declarado sobre o teu trabalho, o que você tem declarado sobre a tua saúde, o que você tem declarado sobre as tuas finanças. Assim como você diz, assim será. Vamos mudar a nossa confissão, vamos mudar o entendimento e a nossa perspectiva de um mundo natural para um mundo espiritual. Sabe, existia uma certa circunstância em que o profeta estava cercado por inimigos de todo lado, e o seu assistente disse, a gente está frito, na linguagem de Márcio atualizada. A gente está ferrado, não tem solução. E o profeta disse, não, rapaz, maior é o que está com a gente. E ele pediu para que se abrisse os olhos do entendimento do seu discípulo. E quando caiu as escamas dos olhos dele, ele começou a ver que quem estava cercado eram os inimigos. Você tem que começar a entender que quem está cercado não são tuas circunstâncias, não é você. Quem está cercado é as tuas circunstâncias. Você pode começar a ver as tuas circunstâncias cercadas hoje, perdidas, sem saída, porque você tem um Deus. Diga comigo, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não me desampara. Você tem que entender e mudar essa perspectiva e começar a abrir a boca para proclamar. Sabe, quando Jesus nos ensinou como orar, Ele disse, seja feita aqui na terra como é feito no céu. As coisas no céu se funcionam como Deus faz. Ele fala. Assim como Ele fala, assim acontece. E Ele nos deu toda a autoridade para que você ficasse
com toda a autoridade dada a Jesus, foi delegada a você, para que assim como você diz, assim será. Mas você precisa crer com o coração e falar com a boca. Não adianta você querer usar de vãs repetições. Não adianta você querer ser um papagaio gospel. Você não vai repetir o que o pastor fala, você não vai repetir o que o profeta fala. Você vai falar aquilo que você crê. Vai nascer dentro do teu coração. Vai nascer dentro do teu coração um espírito de ousadia, uma força sobrenatural que vai lidar com as adversidades de uma forma que você vai se espantar com o que tudo está acontecendo. Quando você vai ver, está acontecendo como eu disse. Amém, queridos? Em Jeremias 23, 29, Deus disse assim: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a palavra de Deus fogo? Não é a palavra de Deus que tem poder? Não é a palavra de Deus que tem capacidade de transformar as coisas? Usa ela, querido. Usa ela. Eu queria que vocês abrissem também de Samuel 17, 46. Eu estou lendo muitos versículos para então a base, depois a gente vai trabalhar em cima do que a gente vai confessar, amém? Samuel 17, 46, quando Davi estava se preparando para o combate com o gigante, ele correu em sua direção. Ora, se você parar para pensar, enquanto você está enfrentando algumas coisas, se você falar, por exemplo, eu não tenho coordenação motora para subir numa escada e mastigar chiclete. Ou eu mastigo chiclete ou subo a escada. Imagina você estar andando, correndo, pegando dentro da alforja uma pedra, jogando dentro do negócio e começar a rodar. Ele podia dizer: não, eu vou me concentrar para mirar na cabeça do gigante. Mas ele começou a fazer o seguinte: quando ele estava em toda essa circunstância, ele começou a trazer a realidade do mundo espiritual para o mundo natural. Então ele abriu a boca e começou a Bíblia diz o seguinte, vamos colocar aqui: quando Davi estava preparando para combater com o gigante Golias, ele correu em sua direção, confessando em voz alta o que ele acreditava que seria o resultado final da batalha. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Samuel 16, 46. 1 Samuel. Hoje mesmo, ele começou a declarar a morte de Golias, mesmo antes de acontecer. Ele começou a abrir a boca diante das tuas lutas, querido. Quando as circunstâncias te secarem, não feche a tua boca. Abre a tua boca, começa a confessar. Começa a dizer: vai acontecer, eu creio. Sabe, queridos, você às vezes à noite, existe a possibilidade de alguns espíritos quererem te tirar o sono, te tirar a paz. E o espírito de morte vem sobre você e você diz: o de hoje eu não passo. E quantas noites eu já confessei: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Tem horas, queridos, tem horas que vem inspiração de onde você nem lembrava de versículos, e ele vai nascendo e brotando dentro de você. Faça como Davi, tenha ousadia de falar aquilo que vai acontecer. Tenha ousadia de crer que Deus está mudando a tua circunstância. Tenha ousadia, irmãos, tenha fé, tenha confiança. E para Paulo não ficar triste, tenha obediência. Aleluia. Durante as adversidades e circunstâncias que nos cercam, né? Devemos nos posicionar e falar como Deus nos vê. Muitas vezes paramos porque nós olhamos para um espelho natural, quando nós devemos olhar com os olhos da fé. Como Deus nos vê. Várias passagens da Bíblia, né? Nós vemos homens com medo, homens fracos. E chega um anjo e fala: homem valente e corajoso. Hoje pela tarde nós vimos, hoje foi pela manhã, o anjo falando para Maria: bem-aventurada. Sabe, queridos, como Deus nos vê.
como Deus nos vê, muda tudo para nós. Como você está se vendo hoje? Como você está se vendo? Como você está se vendo hoje? É uma pergunta que Deus está fazendo a você hoje. Precisamos nos posicionar. Provérbios 18, 20. Coloca aqui, por favor. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Eu vou colocar em outra versão, ali está na revista atualizada, eu acho que a que eu vou ler é NVT. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Você sabia que você está vivendo aquilo que você falou que estaria acontecendo? Quem lembra de uma passagem de Jó que diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. Sabe esse medo que você tem? Ele chega para você. Porque você não confessa o contrário. Porque você não abre a sua boca e diz: não vai acontecer comigo. Quando as circunstâncias, quando a doença, quando o Liseu chegar perto de você, você diz: não, isso não me pertence. Isso não me pertence. Não faz parte da minha natureza divina. Você tem agora, hoje, uma aliança com Jesus, através do sangue dele. E você tem que começar a tomar posse no reino do Espírito, aquilo que você já tem por herança. Mas se você não se enxerga do jeito que Deus te enxerga, e se você fala que a vida é assim mesmo, e aí você ainda bota a culpa em Deus, não, porque tudo é permissão de Deus. Não, irmão, não é tudo permissão de Deus, não. Se escandalizou foi porque você pensa que tudo é permissão de Deus. Então Deus está aprovando as mortes na África, a fome, a miséria. Deus está aprovando isso, irmão? Não, Ele nos deu o livre-arbítrio, irmão. Deus só pode operar onde Ele é convidado. É lógico que Ele não aprova aquilo. Deus não aprova a fome, nem a necessidade. Mas Ele nos deu uma escolha. E lá atrás nós escolhemos errado. Nós comemos do fruto. Então não é permissão de Deus. É porque nós escolhemos errado. Quantas vezes as coisas chegam para nós e a palavra de Deus não faz assim, você vai lá e faz. Então o que você está vivendo é fruto das suas escolhas. Deus tem outras escolhas para você. A Bíblia nos diz que antes de nós nascermos, Ele escreveu todos os dias da nossa vida. E eu acho que Deus ia perder o tempo. Não, eu vou colocar aquela pessoa na miséria, vou dar um câncer para ela, vou mandar ela ser assassinada. Não. Fruto das nossas escolhas, querido. Mas diga comigo, nós vamos mudar isso. Hoje o cenário é outro. O entendimento chegou. Assim como eu falo, assim será. 2023 não acabou. Vocês podem parar, senão vão pregar tudo comigo junto. Existe uma unção de Deus transformadora quando o entendimento chega. Deus não espera você mudar as suas atitudes, Deus espera mudar o seu coração. Quando você chega em entendimento a você, já começa a sair os anjos de lá. Quem lembra quando Daniel começou a orar? Tem pessoas que não, eu tenho que sofrer para que Jesus se compadeça comigo. Não avalie Deus pelo seu caráter. Só o fato de você mudar o seu coração. No primeiro dia que Daniel começou a orar, o anjo já saiu. Deus podia dizer, vamos esperar uns 4 dias dele orando, para ver se ele ora mesmo, né? Se fosse a gente ia pensar assim mesmo. Quero ver se ele persevera mesmo, se ele está com o joelho no chão, com a cara no pó. Não, no primeiro dia que Deus olhou para Daniel e viu um homem segundo o coração dele, ali ele já mandou os anjos descerem com o que ele queria. Assim será a tua vida. Quando você começar a colocar no teu coração aquilo que Deus já respondeu para você. Sabe, aquela morte na cruz representou que tudo que Deus precisava fazer para você alcançar as promessas dele, Jesus já fez. Não existe terceiro tempo, não existe pênalti, não existe prorrogação para aquilo que Jesus está fazendo. Não, Ele já fez tudo. O lugar de Jesus hoje é uma posição de advogado e intercessor.
para que nas nossas fraquezas, na nossa falta de entendimento, Ele interceda. Mas existe um poder disponível. Existe um poder disponível para aqueles que começarem a agir em fé, que começarem a mudar o seu posicionamento. Ei, aonde você chegar, chegará a luz. Aonde você chegar, a terra será salgada. Ei, aonde você chegar, a doença tem que sair. Porque chegou a manifestação de Deus na terra. Quem é? Diga, sou eu. Você é a manifestação de Deus, porque o Espírito Santo faz morada em você. Deus habita em você, e você que tem um Deus dentro de você, não pode ser igual. Não pode ser normal. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas falam assim: eu quando chegar no céu, eu vou perguntar a Moisés como é que ele abriu o mar. Eu vou perguntar a Davi como ele matou Golias. Não, querido. Quando você pensar em chegar nesse pessoal, eles vão chegar correndo para vocês. Me conte. Ele disse o quê? Como é morar um Deus dentro de você. Eles vão querer saber a tua história. Ele vai querer saber: eu abri só um mar. O que é que você fez com Deus morando dentro de você? Você tem noção o que é isso? Quando você entender o que é isso e você começar a falar aquilo que você vive, querido, eu moro aqui na frente da praia, de vez em quando eu olho, só acho que eu vou abrir até a África aqui hoje. Moisés abriu até ali uma avenida. Eu vou abrir aqui, a gente já faz uma avenida. Facilita para os missionários ir para lá. Nós temos que ter ousadia dentro de nós, querido. Nós temos que crer que existe um poder manifesto através da nossa vida para mudar circunstâncias. Você tem que botar isso em prática, querido. Vamos ver mais algumas palavras, que eu estou aleluiado aqui, estou doido já para descer, mas não vou descer agora não. Coloca na NVT. Quem está ali? Luci, Eu olho porque tem algumas que eu posso dizer piada, outras se magoam, eu não posso dizer nada. Salmo 33:6, Nancy, na NVT. Luci. Nancy, é porque meu coração, eu vi Helena, eu vejo, não lembro de Nancy. Salmo 33:6, na versão, nova versão transformadora. O Salmo fala o seguinte: o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. O poder da palavra, querido. Jesus é a palavra. Quando você entender isso, você vai começar a colocar, a funcionar. Todo um reino, todo um batalhão de anjos está esperando só você abrir a tua boca. Mas não é para se lamentar. Sabe, gente, tem pessoas... Eu orei hoje 3 horas, eu contei todos os meus problemas para Jesus. Você não precisa contar os problemas para Jesus, querido. Ele não habita em você, então Ele já sabe os teus problemas, não sabe? Eu não sei se você sabe, mas um dos atributos de Deus é a onipresença e a onisciência. Ou seja, Ele está em todo canto e Ele sabe tudo. O que Ele quer é que você conte o que você está passando e a sua perspectiva diante dEle de mudar a situação. Nós não vamos negar o deserto, não é uma confissão positiva negando os fatos. Nós entendemos que os fatos existem e que eles são reais. Vocês estão comigo? Amém. Nós não vamos passar tempo churumingando aos pés de Jesus, mas nós vamos contar os nossos problemas na perspectiva que você já crê que Ele vai mudar. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Você vai fazer isso a partir de hoje? Então abre a tua boca, querido, e começa a glorificar esse Deus, porque Ele é tremendo. Dá um glória a Deus, vai, abre a boca. A gente está falando sobre confissão, sobre palavra, sobre falar, e abre a tua boca, o irmão fica lá cochilando. Sabe, querido, às vezes, nós perdemos coisas, porque nós não falamos, nós não nos posicionamos, nós não damos um passo em direção ao que Deus está esperando de você. Você já pensou que Deus chegasse para você e disse: olha, tudo que você me pediu hoje, e tudo que você creu que eu ia te dar hoje, é teu. Alguns dizem, mas alguns dizem: eita, não falei nada hoje. Você já pensou como é sério isso?
Aquilo que você pediu a Deus, aquilo que você agradeceu a Deus hoje, você vai receber em dobro. Comece a colocar diante dele, Pai. Eu creio, Senhor, que os meus olhos não estão vendo, mas o meu suprimento chegou. Senhor, eu creio que existe uma provisão divina vindo para as minhas mãos, Senhor. Eu creio nessa nova estação, eu creio nesse novo tempo. Eu creio, Pai, em saúde divina, Pai. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra me garante, Senhor, que eu não morrerei, mas viverei. Eu creio, Senhor, que o Isaías falou, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Pai. Eu creio, Pai, eu creio, Pai. Aleluia. Sabe, nós precisamos aprender, Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus diz o seguinte: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Hoje é uma noite de você pegar o lixo que está dentro do teu coração, e não bota aqui dentro não, bota lá fora. Põe lá fora aqui. O lixo do medo, o lixo da depressão, o lixo da tristeza, o lixo da falta da confiança, o lixo da amargura. Sabe que existem tantas coisas que nos paralisam e são pesos para a nossa vida. Sabe, a Bíblia nos fala que Jesus, quando Ele entra em nossa vida, o desejo dele é fazer uma faxina dentro de nós, para tirar essas mentiras, esses sofismas que nós cremos. Ah, isso não é verdade, isso não é para mim. Quem disse isso a você? A Bíblia diz: haverá impossíveis para Deus. E por que você acha que Deus não pode te tirar dessa situação e colocar num dia, no outro dia? A gente estava pregando outro dia falando sobre Moisés. Um dia o homem estava preso, no outro dia ele era primeiro-ministro do Egito. Aos olhos naturais isso é possível? José, desculpa, Moisés, ó, foi Cristiano que escreveu errado aqui. A gente tem que dividir as culpas, irmão. Glória a Deus. Mateus 12, versículo 36 e 37, na NVT. Eu estou aleluiado, não estou lembrando o nome de ninguém hoje. Até o da menina. Mateus 12, 36. E lhes digo, isso é Jesus falando, amém, queridos? No dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Diga comigo, misericórdia. Dá o outro versículo. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Ei, cuidado que tu anda falando aí da tua liderança. Não é? É por isso que eu digo, fala, benção. Não sou eu que vou te cobrar, não. Queria tu que eu te cobrasse. Não é verdade, não? Eu creio que é verdade, querido. Eu creio que é verdade. No seu livro O Amor, Caminho para a Vitória, o irmão Reagan, ele fala que ele chegou numa reunião de pastores e estava um grupinho falando mal de um outro pastor. E ele disse que chegou e ficou vendo aquilo e ficou calado. E os irmãos viram que eles chegaram, porque é o seguinte, né? Uma frase que eu gosto é que é o seguinte: gambá junto, gosta de gambá junto, né? Que só quem suporta o cheiro de um gambá é outro gambá. Então, quando ele viu que tinha um que não tinha sido gambá ainda, ele disse: e aí, irmão Reagan, o que é que você acha? Ele disse: olha, ele tem lindos olhos azuis. Se você não tem nada de bom para falar do irmão, fala dos olhos dele. Fala no meu caso da mulher linda que eu tenho. Diga, uau! A gente tem que fazer um marketing aí. Aprenda aí, viu, homens? Se você não tem nada para falar de ninguém, irmão, não fala mal. Não cai nessa cilada, porque coloca de novo aí, filha, que isso é bom ver de novo, para não pensarem que é mentira o 36. E eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de tudo que vocês falam. Cuidado que você fala.
te arrepende dos maus caminhos. Hoje é noite de arrependimento. Diga comigo, é noite de salvação. Porque esse pecado não vai mais entrar na minha vida. Não vai mais não, querido. Sabe, você está doente e não sabe por quê. Abre comigo em Provérbios capítulo 12, versículo 18. Os comentários de uma pessoa ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Tu está doente? Quer ser curado essa noite? Tem uma palavra de sabedoria para as pessoas. Tem uma palavra para você que edifique a você mesmo. Você às vezes está doente e não sabe por quê. Olha por quê, ó. Porque você fala mal dos outros. Porque você é maldizente. Você fala mal até de Deus. Quando você fala de Deus mal? Quando você se sente injustiçado. Ah, porque ninguém vê meu chamado. Ah, porque ninguém me dá oportunidade. Você está dizendo que Deus não está vendo a sua necessidade. Você está falando mal de Deus, querido. Não é um culto muito glória a Deus, não, mas é um culto que muda a vida de muita gente. Vai mudar a vida de muita gente hoje. Porque você vai aprender, querido, o poder da palavra, o poder da confissão. Mude a sua vida. Entre numa outra estação, entre num outro nível de suprimento. Entre em outra estação mesmo, querido. Efésios 4, 29. Eu queria que o louvor começasse a esquentar, dando pulinho aí no lugar, porque daqui a pouco vocês vão entrar. Bota na Ara, por favor. Bota na Ara. Isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe, queridos, existe uma mania gospel. Irmão, eu queria que você orasse. As fofoqueiras, faz assim. Se você já deve ter visto alguma assim. Irmão, eu queria que você orasse por fulaninho. E ela quer contar a fofoca, mas para dar uma espiritualizada, aí ele manda, vamos orar por fulaninho, a situação dela é terrível. Até essa entonação, assim, né? Terrível. Você acha se lembrar de uma fofoqueira, depois você está falando de tu no culto lá. O pastor estava falando de tu no culto. Se é. Mas não diz o que é, tá, mano? E ela chega e diz assim, olha, expõe a pessoa. Você sabia que ela caiu em adultério? Você sabia que aconteceu isso? Não, irmãos. Quando você for pedir para alguém orar por outra pessoa, você não precisa contar o que é, não. Porque o Deus para que ela vai orar já sabe. Você não precisa expor as pessoas. Aprenda a pedir oração. Ora. Vamos se juntar para orar, porque a irmã fez isso, a irmã fez aquilo. Não, isso é fofoca. Só pede para orar, irmão. Ora. E a situação muda, querido. Eu vejo Deus mudando a vida de pessoas aqui. Eu vejo Deus mudando a vida de pessoas aqui. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Não saia. Isso é Paulo instruindo aos irmãos em Cristo. Não saia da sua boca, irmão. Não saia da sua boca nenhuma palavra de destruição. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que vou morrer. Vai mesmo. Vai mesmo. Assim como você diz. Aí a pessoa diz que vai morrer e pede oração. Eu vou perder meu tempo orando, não. Você disse que ia morrer, eu vou perder minha oração. Não vou nada. Não saia da sua palavra. Irmão, não pode jorrar duas águas da mesma boca. Não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Ou sai uma coisa ou outra. Ah, mas eu estou falando bênção agora. Não, mas a água suja da maldição está lá. Eu vou pegar uma garrafinha de água dessa, tem 500 ml.
e vou botar uma gota de água de fossa. É só uma gota, irmão. Você bebe dessa água, mas é só uma gota. Nada da sua boca pode sair que não seja para edificação. Eu lembro de, acho que era Ana, a gente lá no Shake brincava de vez em quando, que era para falar alguma coisa, eu vou beber água. É melhor tu beber água, irmão, do que tu falar coisa errada. Vai falar alguma besteira que não edifica, toma um copo d'água. Tem aqueles garrafão de 20 litros que você pode andar com. Sabe, queridos, Josué capítulo 1, versículo 8, só contextualizando para vocês, Deus estava dando instruções a Josué de como ele tomar a terra prometida. Vocês estão comigo? Amém. E ele começa a dar algumas instruções. No versículo 8, ele diz uma coisa interessante. Lê para mim, bota aqui no versículo 8, na revista atualizada. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita dele noite e dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, isso é uma chave que dá para trabalhar o ano inteiro sobre isso. Veja só, não cesse de falar desse livro. Sabe por que sai tanta besteira da tua boca? Porque tu lê pouco a Bíblia. Se a gente tem aqui hoje quase 300 pessoas, se eu pedisse a cada um, se levanta e fala qual o versículo que você se encontra na Bíblia. Você já se encontrou na Bíblia? Existem versículos que brotam no teu coração, que quando você lê, ele dá aquele arrepio. Está falando de mim. O meu é o Salmo 1. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Sou uma árvore plantada junto ao ribeiro. Qual o versículo que você tem? Você não tem um versículo, irmãos. Você não tem nada que Deus possa usar aí dentro na hora que chega a provação. Por isso que o medo entra e encontra lugar, por isso que o pavor noturno, por isso que a depressão, por isso que a acusação, por isso que a negação, por isso que tanta miséria do diabo entra na tua vida, porque não tem nada dentro. Quanto de Bíblia você lê por dia? Sabe, nós temos armas, mas nós não temos munição, e a munição é a palavra. Se enche de munição, irmão. Se enche da palavra. Ei, levantou uma doença. Epa. Isaías 53 diz que isso não me pertence. Eu posso estar sentindo, posso estar indo para o hospital, porque Deus escolhe como é que Ele cura. Mas isso não tem legalidade sobre o meu corpo. Sabe, queridos, você encontra na palavra tudo o que você precisa para combater o bom combate da fé. Ei, primo de São Paulo ligando. O senhor esqueceu de pagar a fatura porque eu não tinha dinheiro. Quando o Eliseu chegar, tem alguma coisa errada, porque eu sou filho do rei. Eu comerei o melhor dessa terra. Onde é que estão os versículos de prosperidade? Onde é que você está vendo os versículos de prosperidade? Você quer prosperar, mas não tem um versículo que se encontra na Bíblia. Estão entendendo agora? O mistério oculto foi revelado. Se encha da palavra. Deus dá instrução a Josué. Coloca aqui na tela de novo. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro. O que é que tem saído da tua boca, filho? Às vezes eu vou me encontrar com algumas pessoas, a noite toda fala besteira. Fala de futebol, fala de economia, fala de tudo, fala de filme, não sai um versículo, não sai uma palavra de Deus, não sai edificação, não sai um salmo, não sai nada. Se sair é coisa pior, a coisa está ficando feia.
E agora vem o Covid-32. Querido, não sai nada. Não sai uma experiência com Deus que ele teve. Deus habita em nós, irmão. Nós temos que viver uma vida sobrenatural. Nós temos que ver uma coisa. Hoje tu ressuscitou alguém? Não, mas eu fiz 2 cegos enxergar aí, viu? Isso aí tá bom, mas vamos ver se a gente bota para ressuscitar gente. Você pensa que isso é brincadeira, mas isso é uma realidade, querido. Sabe, crente com medo de morrer é porque não sabe para onde vai. Não lê a Bíblia. Quando você for ver na Bíblia, crente que é crente, ele não morre sem saber que ia morrer não, filho. Se escandalizou? Lê a Bíblia que você vai ver Paulo falando lá. Se despediu lá em Jesus, só foi bom te ver, eu já não volto mais aqui não, porque de lá eu já parto. Crente não morre, crente se muda. E Deus não vai fazer nada nessa terra sem antes falar com os profetas. Então quando tiver o dia de Deus me recolher, eu vou lá, dou um beijinho, meu amor, beijo, não case mais não, senão eu volto. Eu volto com espada de fogo. Sabe, queridos, se enche da palavra. Queridos, leia, olha, é tão maravilhoso. Eu tenho 23 anos de crente, 23 anos. E Deus me deu a graça esses dias de eu achar minha primeira Bíblia de volta. Nas minhas mudanças, eu tinha botado numa caixa e lá no escritório tinha tanta caixa perdida. Um dia desse eu limpei um bocado e achei a minha primeira Bíblia. Sabe, querido, que experiência maravilhosa. Você vê as coisas que eu estava anotando no ano de 2000, 99 para 2000. Mas sabe, queridos, todo dia, você descobre uma coisa nova. Todo dia, Deus te acrescenta um novo. Hoje o Policarpo falou, é o livro mais atualizado que você pode ler na sua vida. Ele já tem as notícias de amanhã. Como não se apaixonar pela palavra? Como não se apaixonar? Às vezes eu fico lendo e fico viajando aqui com o Espírito Santo, sabe? E vendo, por exemplo, Moisés, vendo Davi, e vendo as histórias de Paulo, né? E como a gente descobre coisas novas. Às vezes eu vou estudar para pregar e eu vejo um versículo e uma palavra. Se eu vou procurar saber mais sobre isso, e daqui a pouco eu estou num outro estudo, se eu não parar, eu acabo esquecendo o que eu estava preparando para pregar. Porque é apaixonante, você precisa se apaixonar. Por que eu falo tanto da minha esposa? Porque ela está aqui dentro e eu amo minha esposa, querido. Quando você se apaixonar pela pessoa de Jesus, quando você se apaixonar pelo Evangelho, não vai sair outra coisa da tua boca. O Evangelho não é uma aventura. Evangelho não é religião. Você precisa entender para isso fazer parte da tua vida. Sabe, a tua vida secular, Deus tolera, porque Ele sabe que você precisa ter uma vida secular aqui. Mas o que Ele quer que você seja é um filho que vai para lá trazer outros filhos. Mas não adianta você querer levar uma vida secular. Lá eu sou crente. Aqui eu sou assim, não, eu tenho que saber separar minha vida. Não tem como separar, querido. Não tem como separar, você tem que ser o que você é aqui, lá fora. Para que Deus veja você em ação e você possa fazer aquilo que Deus quer. O Senhor quer que todo mundo seja pastor? Não, eu quero que você seja filho. Eu quero que você seja filho e entenda o poder que há no filho. O poder disponível para você como filho, querido. Muda a tua história. Eu agora não posso ir muito para a igreja, que eu estou estudando para concurso. Vai morrer estudando, filho. E espero que quando morrer vá para o céu. Eita, teve uns irmãos que arregalaram uns olhos aí agora. Sabe por quê, queridos?
Às vezes, citei o exemplo do concurso, não é para chocar, é porque muitas vezes nós estamos com um objetivo tão focado, que a gente esquece até de pedir a Deus que nos libere. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus quer que você faça concurso? Você sabe responder essa pergunta? É isso que Deus tem para a tua vida? Você está entendendo como é a primícia? Como é a ordem que tem que mudar? Eu lembro que o irmão Reagan, ele conta num livro dele, ele estava pastoreando uma igreja e começou a acontecer algumas circunstâncias de falta, de enfermidades, ele quebrou o braço ou foi a perna, não lembro. E ele disse: Deus, eu estou fazendo o que tu quer, eu estou aqui pastoreando uma igreja, a igreja está cheia, está avivada, está tudo bem, tantas coisas bem na igreja. E Deus respondeu, sabe o que para eles? Quem disse que eu queria que você fosse pastor? E quem disse? Eu te chamei para ensinar a minha palavra. Isso que nós precisamos ter como essência, querido. Porque quando você for confessar, você vai confessar aquilo que está alinhado com a palavra. Ai, Deus, me ajuda a passar num concurso. Eu tenho a história de um concurso bem interessante, um amigo nosso. Ele hoje trabalha no Tribunal Regional do Trabalho. E ele estudou como você está estudando hoje. E chegou na hora de fazer a prova. Disse: Deus, pode deixar, eu estou pronto. Foi o que aconteceu, tinha 30 vagas, ele passou em que lugar? 31. Na hora ele se arrependeu. Deus, me perdoa, eu me arrependo do que fiz, porque eu não posso fazer nada sem você estar envolvido. Entenda, eu não estou dizendo para você não estudar, o que eu estou dizendo é: alinha bem as tuas prioridades. Porque de que adianta você entrar no concurso, tu nem toma posse. Marco Aurélio estava desesperado, porque ele é professor de escatologia, passou no concurso de professor e estava falando do arrebatamento. Disse: meu Deus, não vou tomar posse, Jesus vai voltar antes. Sem dormir, irmão. Jesus só volta depois de eu tomar posse. Já pode Jesus voltar agora, ele tomou posse, hein? Já deu aula. Mas você está entendendo o que eu quero falar? Sabe, queridos, você tem que ver e entender que o seguinte: ei, esse teu concurso, ou essa tua prioridade, lá no céu não vai valer nada. De que adianta você alcançar tanta coisa e perder a salvação? Mas nós escolhemos Deus. Sabe, eu escutei uma definição essa semana muito interessante sobre isso. Ele diz que idolatria é tudo aquilo que te tira, tudo aquilo que faz com que você não sirva a Deus como você deveria. Tudo aquilo que tira você. Eu vou cuidar de mamãe, eu não posso adorar a Deus. Não, adorar a Deus você pode. Eu não posso fazer isso por conta daquilo. Isso é idolatria. Não importa o que seja. O que tira Deus do foco é idolatria. Tudo aquilo que tira Deus do foco é idolatria. Então nós temos que entender, e isso tem que estar forte dentro de nós. Porque, está lembrado? Nós temos que ter isso na nossa boca, no nosso coração, mas precisa estar dentro do nosso coração como verdade. Porque senão, irmãos, a gente vai falar e não funciona. Aí você diz: não funciona não, acho que esse pastor está maluco, cheirou alguma coisa que estava errado. Não, querido, não baseie o poder de Deus nas suas experiências. Porque se tiver alguém errado, não é Deus, é você. E para que a palavra funcione, ela tem que estar alinhada com o seu coração, querido. Você está lembrado do indivíduo que foi expulsar o demônio em nome do Deus que Paulo crê? O que foi que aconteceu com ele? Levou uma surra. Tem gente que quer falar, mas não tem nada no coração. A palavra não está lá. Então nós temos que nos alinhar, querido. Nós temos que nos firmar. Nós temos que entender que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É que a palavra entre no nosso coração e a partir daí a gente possa mudar o nosso entendimento. Mesmo que as circunstâncias cheguem. Não quer que não vai acontecer nada. Vai acontecer. Mas quando acontecer, você vai dizer: saia daqui. Em nome de Jesus, você não tem direito nenhum. Você não tem legalidade nenhuma sobre a minha vida. E vai passar, querido. Vai passar. Diga comigo: vai passar. Essa circunstância que você está passando hoje vai passar.
Eu queria chamar o louvor aqui para cima. Vem correndo. Vem correndo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Crie com o coração. Romanos. Como é, filha? Romanos 10, 8. Vamos ver se ela errou. Patrícia fica rindo, né, Patrícia? Vamos começar do 8 mesmo. Romanos 10, 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Quando você vir escutar que o verbo da vida é a igreja da palavra da fé, essa é a palavra que pregamos. Crer com o coração, falar com a boca. Diga comigo, crer com o coração, falar com a boca. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Aleluia. Aleluia. O versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ei, você não vai ser confundido não, irmão. Sabe, nós distribuímos isso hoje. Todos receberam, né? Glória a Deus. Declarações de fé. Sabe, queridos, vai existir dias da tua vida em que você não vai se sentir bem. Tem dias na tua vida em que as circunstâncias vão querer te parar. E a gente tem essas declarações de fé. Eu duvido, você está triste, você lê ela toda, você não vai mudar o teu estado emocional. E eu queria ler com vocês. Ficou um pouquinho pequeno, mas é um teste de optometrista. Amém? A primeira coisa que você tem que entender é que você é o que a Bíblia diz que você é. A sociedade pode estar dizendo que você é uma árvore, que você é um cachorro ou um gato. Mas você é o que a Bíblia diz que você é. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos ler comigo? Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criada em Cristo, em verdade, santidade e justiça. Eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Sou propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, da miséria e toda maldição. Eu sou livre da condenação de pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você viu o que você é?
As circunstâncias querem dizer que você não é nada. E tem algumas pessoas que entendem errado a Bíblia e querem diminuir o poder do que Deus fez na tua vida, com a salvação e no plano de redenção. Mas deixa eu te falar, diminuir quem você é não vai mudar a tua situação. Você entendeu, não foi, irmã? Glória a Deus, pelo menos um entendeu. Diminuir você ou diminuir os outros não vai mudar a tua situação. Não, acho que Deus não tem isso para mim. Não, você está querendo não ver os teus erros. É mais fácil do que você fazer uma autoavaliação. Paulo diz em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examina, irmão. Será que o fato de você não ter conseguido alguma coisa na tua vida não é porque você tomou decisões erradas e precipitadas? Não é verdade? Mas Deus hoje está mudando o cenário. Diga comigo, Ele mudou o meu ser. A minha natureza foi mudada. Não tem como você dar errado, querido. Não tem como você dar errado. Só tem um jeito de você dar errado, você se sabotando. Essa palavra incomoda muita gente, viu? Mas ela transforma quem decide se deixar ser transformado. O poder da confissão, querido. O poder da confissão. Sabe, vou aliviar com os conceiros. Começa a se ver, começa a declarar, começa a botar o plano de Deus em funcionamento na terra. Meu Deus, quando eu olho, às vezes eu me entristeço, porque eu vejo tanto poder delegado, e entendo que o doutor, acho que foi o Miles Monroe que falou, que o lugar que tem mais tesouro na face da terra é o cemitério. Porque milhares e milhões de pessoas morrem sem receber aquilo que Deus deu para ela. Diga comigo, tesouros escondidos, sendo revelados. Chamados de Deus, sendo revelados. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ei, nem aquele vermelho negativo em tua conta que diz quem você tem, o que você tem, não. Não viva pelo que você está vendo, mas viva pelo que Deus está dizendo. Às vezes eu vou conversar com os meninos e eu gosto de fazer essas perguntas. E aí, como é que está o Uber? Rapaz, o negócio está ruim, viu? Deixa eu te ensinar uma coisa. Pode estar ruim para todo mundo, mas para tu não vai estar não. Quando você aprender a falar. Ei, pode não ter corrida para ninguém no Brasil, mas vai ter para você. Pode não ter tabela dinâmica para ninguém, mas para você vai ter. Começa o teu dia declarando, querido: Pai, eu te rendo graças, Senhor, pelas melhores corridas, Pai. Eu creio pela minha meta batendo antes da hora. Quando você entender o poder da palavra, quando você entender que Deus está te colocando naquele carro, não para paquerar ninguém, não para suprir uma conta, mas para falar do Evangelho, para pegar pessoas que estão perdidas e levar elas para o lugar certo. Encontre um propósito naquilo que Deus te chamou. Repete essa frase comigo. Encontre um propósito naquilo que Deus te chamou. Aleluia. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ei, às vezes as pessoas, se eu estou querendo fazer esse concurso, mas só tem uma vaga, eu disse: tu precisa de quantas? Diga: só preciso de uma, meu filho. Sabe, eu tenho meu coração, um irmão que Deus me deu, agora está com Cristo na glória, o nome dele era Carlos Átila. Muitas pessoas aqui conheceram ele. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci.
E ele tinha feito uma cirurgia, tinha tirado como é o nome daquilo? Um tumor do tamanho de uma mão, uma laranja mais ou menos, do cérebro. E o médico disse: olha, você vai ter um monte de sequela. Na época ele não era cristão, mas a mulher dele era. E aí Deus deu a ela um versículo que dizia: essa doença não é para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. E ele não era nem crente, irmãos. E ele fez a cirurgia, o médico dizia: acho que ele vai perder no mínimo a voz, ou então ele vai andar manco, ou então ele vai ter um bocado de sequela, porque vai tirar um tamanho de uma laranja do cérebro. Se você não é cearense, o tamanho de uma laranja é muita coisa. Cearense, perdoe os cearenses, mas é que realmente a cabeça é um pouco grande, né, Henrique? Então, mas ele fez a cirurgia, irmãos, e não ficou com sequela nenhuma. Eu lembro dele sentado ali atrás, mais ou menos onde está o Falcão. Mas é um cearense criado em Olinda, então a cabeça encolheu. Mas então, ele sentava mais ou menos ali, com a cabeça ainda enfaixada da cirurgia. E a esposa dele trouxe ele para a igreja, e ele começou a escutar a palavra, e ele mudou aquilo. Ele confessou Jesus. Pouco tempo depois que ele estava fazendo a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, ele tinha se inscrevido, escrito, obrigado. Ele tinha escrito para um concurso de procurador na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. E quantas vagas tinham lá? Tinha uma. Ele tinha tirado uma parte do cérebro, tinha feito essa cirurgia e tinha feito a inscrição. Eu não vou fazer, eu acho que não dá para fazer agora, eu fiz essa cirurgia. A esposa disse: rapaz, já se inscreveu, não tem nada a fazer, nem nada a perder, faz. E ele foi. Você sabe o que aconteceu, irmão? Ele passou. E ele tomou posse, feito Marco Aurélio, antes do arrebatamento. Sabe, queridos, você é uma história de superação. Você é uma história de superação. Mas você precisa crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração, falar com a boca. Deus está transformando. Deus está transformando o teu chamado, o teu ministério, as tuas direções, as tuas prioridades. Você já fez, eu não sei porque eu estou falando tanto de concurso. Tem algum concurseiro aqui que está meio angustiado hoje. Você já passou e não foi chamado. É que você precisa dizer que quando você for chamado, a glória é de Deus, não é sua. Talvez você esteja querendo dizer: olha, está vendo, eu estudei e passei. Quer mostrar para alguém. Faça tudo para a glória de Deus. A glória de Deus precisa ser manifesta através da sua vida e da minha vida. Aleluia. Confessar. Eu vou confessar aquilo que eu creio. Você sabe, hoje em dia, existe um confessar banal cristão. É um aleluia, é um glória a Deus, é um eita glória. Está repreendido em nome de Jesus. Mas não vem cheio de poder, não vem cheio de autoridade. Virou um linguajar cotidiano. Nós transformamos algo sagrado em profano. Quando você leva uma topada, em vez de chamar um palavrão, você trocou o palavrão por um ai meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Isso faz com que a autoridade vá embora. Ei, benção, tu me veio de chamar o camarada de... ou mala, em vez de chamar de mala, chama benção. Não, irmão. Não usa
as coisas do Senhor em vão. Usa a tua boca com poder, com autoridade. Tu és uma bênção. Tu és meu filho amado em que eu me comprazo. Abre a tua boca para expressar a glória de Deus manifesta. Confissões. Sabe, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um ótimo momento. Se você está aqui, levanta a tua mão bem alto, nós vamos orar por você. Nós vamos estar junto com você na hora dessa confissão. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e quer confessar hoje? Se estiver aí, levanta a tua mão bem alto, nós vamos orar juntos. Tem alguém aqui? Aleluia. O poder da confissão, o poder da transformação. Transforma o teu casamento, transforma teus filhos, transforma a tua família, através do poder da confissão. Sabe, queridos, enche de poder o que você está dizendo, enche de fé aquilo que você está dizendo. Não diz que teu marido não tem jeito, não diz que teu filho não tem jeito, não diz que teu filho não vai dar para nada, não diz que coisas erradas. Comece a ver como Deus está vendo. Comece a ver como Deus está vendo. Começa como Deus está vendo. Aleluia. 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 Curva a tua cabeça um pouco.